Ascensão através de habilidades. Episódio 107. 21º nível, o espírito enlouquecido, 3. Você aceitará isso? Taizan acenou com a cabeça. Não havia razão para recusar a missão. Especialmente quando era uma missão que ninguém mais havia recebido. Uma missão que um aventureiro típico não poderia receber implicava que a recompensa poderia ser muito promissora. E ri. Bom. O espírito branco começou a rir. Eu me tornarei poderoso. Vou matá-los e absorvê-los, tornando-me completo. Então, como devemos proceder? Comece explicando. Há muitas etapas envolvidas. O espírito disse, rindo alegremente. Estou muito instável. Então, primeiro, preciso estar seguro. Depois disso, devo me completar e então preciso reunir poder. O espírito levantou os braços com entusiasmo. Então, primeiro de tudo, derrote o mestre do 21º andar. Mate-o e traga-me seu núcleo. Entendido. A primeira missão seria naturalmente concluída assim que Taizan avançasse pelo labirinto. Taizan saiu imediatamente da sala. Atrás dele, o espírito continuou a rir loucamente. Vou me vingar. Deixando para trás a voz cheia de loucura e ódio, Taizan saiu. O fantasma murmurou surpreso. Derrotar o golem era uma condição para uma missão adicional. Era uma missão que normalmente não pode ser adquirida. Por que eles criaram tal coisa? O núcleo do golem pertencia ao espírito. Era impenetrável. Devido à sua durabilidade e velocidade, era impossível derrotar sem superar as estatísticas médias dos aventureiros do 21º ao 30º andar. Para Taizan, isso foi uma exceção. Objetivamente, era uma missão que não poderia ser aceita desde o início. Talvez eles desejassem alguém desse calibre. Como os aventureiros desejavam um nível como o de Taizan, era possível que os deuses tivessem escolhido este lugar. Com esse comentário, o fantasma ficou em silêncio. Isso é, um pensamento aterrorizante. É uma impossibilidade desde o início. O fantasma, que era muito respeitado no labirinto, não conseguia esconder sua admiração por Taizan. Para a maioria, atingir o nível de Taizan era quase impossível. Um espírito apareceu diante de Taizan. Taizan balançou sua espada. Com um rastro de pós-imagens, o espírito foi feito em pedaços. A razão pela qual ele não conseguiu derrotar o espírito antes não foi porque seus ataques foram ineficazes ou suas estatísticas eram insuficientes. Depois de passar sem hesitar um momento, ele encontrou uma sala vazia sem nada dentro. Você ativou o reconhecimento. Da perspectiva de Taizan, um tijolo parecia se destacar. Quando Taizan pressionou o tijolo, uma sala secreta se abriu. É realmente conveniente ter reconhecimento. Ter a capacidade de ativar a intuição tornava desnecessário que ele procurasse tediosamente por salas secretas. Taizan entrou na sala secreta, desarmou as armadilhas e obteve sua recompensa. Você obteve o cajado do relâmpago. Cajado do relâmpago. Um cajado usado por mágicos intermediários. Pode usar a magia de iniciante, Lightning Strike. Já fazia um tempo desde que ele obteve uma equipe. No entanto, ao contrário do cajado das chamas de antes, esta não era uma magia básica, mas sim uma magia para iniciantes. Ele imediatamente ativou a extração mágica e a adquiriu. Você aprendeu a magia de iniciante, Lightning Strike. Magia iniciante, relâmpago. Consumo de mana, 6. Proficiência, 1%. Um raio cai acima da cabeça do alvo. Este ataque é inevitável, a menos que o alvo se mova mais rápido que o raio. Inflige danos maiores aos inimigos sem imunidade. Tenta afligir o alvo com a doença de status, eletrocução. Guias do pecado. Foi a magia que Giuseppe usou nele. Não teve efeito devido à presença da anulação do ataque, mas sua natureza instantânea tornou-o bastante complicado. Querendo testá-lo, ele foi para outra sala e lançou em um espírito. Você ativou Lightning Strike. 75 de dano ao espírito da chama intermediária do labirinto. O dano é um pouco baixo. Sendo instantâneo, de fato causou menos dano em comparação com Blazing Orb ou Frost Arrow. No entanto, seu mérito residia em ser uma magia invencível enquanto em movimento. Taizan dirigiu-se para a sala do chefe no 21º andar. Um espírito da chama intermediária do labirinto apareceu. Não era um espírito de baixo nível, mas um espírito intermediário. Era consideravelmente maior e a cor da chama era muito mais rica. O espírito espalhou brasas bruxuleantes em direção a Taizan. As brasas flutuavam pela sala como neve. Você ativou Frost Arrow. Uma onda de frio extremo se espalhou pelo ar. Graças a isso, as brasas perderam um pouco a potência. Taizan atacou diretamente o espírito intermediário. Brasas atingiu todo o seu corpo, mas o dano foi relativamente menos potente devido à flecha de gelo que o cercava. Taizan manifestou sua aura. 176 de dano ao espírito da chama intermediária do labirinto. O espírito intermediário resistiu, criando uma barreira de chamas para bloquear o ataque, e tentou afastar Taizan. Taizan rompeu continuamente suas defesas, atacando o espírito e, em pouco tempo, conseguiu derrubá-lo. Seu nível aumentou. Sua ascensão da alma foi ativada. Força aumentada permanentemente em 15, agilidade em 11, inteligência em 5 e saúde em 55. Brasa de chama adquirida. Adquiriu o núcleo do espírito da chama intermediária do labirinto.
O 21º andar é tão desafiador assim? Foi mais simples do que ele pensava. Ele já era forte e, desde que terminou com Vecveta, tanto sua aura quanto seus atributos aumentaram. Era esperado, mas a simplicidade ainda foi um pouco decepcionante. No final, tudo o que ele poderia esperar eram as provações dos deuses, os monstros nomeados e os guias do pecado. Sentindo-se um pouco arrependido, ele abriu sua janela de estatísticas. Sempre que ele derrotava um inimigo ou subia de nível, seu poder mágico aumentava. Ele estava curioso para saber o quanto havia crescido. Kang Taezan. Agilidade, 821. Defesa mais 115. O assunto está em ótimas condições. Seu poder mágico aumentou em 10. Seu nível subiu 4, ele limpou uma sala e até derrotou um golem, resultando em um aumento de 10. Ele não conseguia discernir se isso era alto ou baixo. Ele saberia quando encontrasse outras raças demoníacas. Taezan verificou a recompensa por concluir o 21º andar. Gema espiritual. Uma conta infundida com a energia do espírito. Parece que seria útil se fosse levado ao ferreiro. Brasa flamejante. Uma brasa de chama. Se você levar ao ferreiro e fizer um pedido, ele poderá imbuir uma arma com um atributo de fogo. Desde que ele conheceu o ferreiro no andar anterior, as recompensas relacionadas ao forjamento e ao refinamento pareciam aparecer gradualmente com mais frequência. Núcleo do espírito da chama intermediária do labirinto. Um núcleo do espírito. Parece que se alguém instável absorver, poderá alcançar estabilidade. Isto parecia um item para uma missão espiritual. E ainda restava uma recompensa secreta. Foi usado. Adquiriu a poção de aumento de nível de habilidade. Ah! Foi a tão esperada poção de aumento de nível de habilidade. Uma poção que aumenta a proficiência em habilidades em 5%. Considerando que Lilith disse que cortaria o dedo por apenas 1 ou 2% de aumento, isso foi de um valor incrível. Tendo reunido tudo, Taezan voltou ao espírito maluco. Aqui você vai. O espírito caiu na gargalhada e mordeu o núcleo espiritual. Uma onda de poder, quase como um grito, emanou do núcleo. Ehehe. O espírito branco reuniu o poder emergente com sua risada. Quando as ondas diminuíram, uma quantidade significativa de poder se acumulou dentro do espírito branco. A primeira missão do espírito frenético foi concluída. Obrigado. Agora, o próximo é o 23º andar. Vá direto para o quarto ponto e depois vire à direita 5 vezes. Há uma sala escondida lá. Derrote seu mestre e volte. Tendo recebido a próxima missão, Taezan saiu da sala. Voltando ao 20º andar, ele encontrou o ferreiro Rafran. Rafran disse que mudaria a cada 5 andares e manteve sua palavra. Isso pode ser refinado? Taezan entregou o minério contendo o núcleo, a Flame Ember e a Spirit Gem. Rafran olhou brevemente para a Spirit Gem e Flame Ember. Você trouxe isso? Ele não ficou particularmente surpreso com a Spirit Gem e a Flame Ember, talvez porque fossem recompensas claras padrão. Porém, ao ver o minério contendo o núcleo, suas pupilas dilataram. O que é isso? É algo que obtive de um golem que dizem ter sido feito pelo Rei dos Espíritos. Você pode fabricá-lo? Um golem. Aquele que guarda a fonte verde. Você conseguiu derrotá-lo? Rafran ficou impressionado quando Taezan assentiu. Eu posso fazer isso. Gostaria de uma explicação? Eu apreciaria isso. A brasa flamejante, como o nome indica, pode conceder a uma arma o atributo de fogo. Ela aumenta o poder de ataque da arma e pode causar efeitos de queimadura nos acertos. Na verdade, não há uma desvantagem. Então é como uma placa de aprimoramento da runa de Marnius. Algo assim. Se você usar a gema espiritual como material para a fabricação de equipamentos, ela pode fornecer resistência e benefícios contra atributos específicos. E isso. Rafran olhou para o minério contendo o núcleo com uma expressão vaga. Não tenho certeza sobre isso. Parece que eu precisaria elaborar isso em primeira mão para saber. Então, por favor, crie. Fabricação de equipamentos? Era para isso que servia o ferreiro. Rafran coçou o queixo. Eu normalmente deveria cobrar pelos materiais. Mas, já que é a primeira vez que lido com algo assim, farei isso de graça. Você quer que eu use isso também? Como quiser. Você pode usá-lo agora ou mais tarde. A gema do espírito. Era um material valioso, mas não extremamente necessário. Taezan estava mirando no equipamento que o dono da loja vendeu, então havia uma grande chance de ele descartá-lo de qualquer maneira. Então crie-o na forma de uma armadura. Deve ser uma experiência agradável. Com uma expressão satisfeita, Rafran reuniu o minério e a gema espiritual. Taezan deu um tapinha no ombro de Rafran, que estava pegando o martelo. Antes disso, lide com isso primeiro. Ah, a brasa flamejante? Tudo bem, dê-me sua arma, será rápido. Taezan entregou a relíquia de Carverte. Fiel à sua palavra, exatamente 10 minutos depois, Rafran voltou com a espada. O fantasma mostrou interesse. Uma leve aura vermelha circulou a lâmina. Relíquia de Calverte. Espada contendo a linhagem dos ancestrais. Uma relíquia de um mundo agora perdido. Ele custou a vida de vários membros da realeza. Poder de ataque mais 40. Mais 15 poder de ataque contra todos os inimigos. Infundido com atributo fogo. O poder de ataque aumentou em 10 e agora foi infundido com o atributo fogo. Foi um aumento significativo. Taezan,
que esperava uma mudança de talvez 2 ou 3 pontos, ficou surpreso. Isso é tanto? Talvez tenha sido feito dessa forma desde o início, mas combinou perfeitamente com a espada. Alcançou a maior eficiência. As espadas no meu mundo são espadas mágicas. Foi uma lâmina mágica desde o início, mas com o passar das eras, a magia desapareceu. Parecia que o Flame Ember havia preenchido esse vazio. Agradecido, Taizan aceitou a arma. Obrigado. Nós ajudamos uns aos outros. Volte mais tarde e darei uma visão geral depois de alguma preparação. Rafran pegou seu martelo e foi em direção à bigorna. Taizan se virou e desceu de volta ao labirinto. Agora, ele estava no 22º andar. Recompensa. Essência da Pedra Negra. Recompensa oculta. Taizan começou sua jornada pelo labirinto. Os monstros do 22º andar eram espíritos de gelo inferiores do labirinto. Ele não entendia muito bem a grande diferença entre fogo e gelo, mas eles eram um pouco mais potentes. A diferença não foi significativa, então ele os despachou com facilidade. A missão referente ao espírito perturbado estava no 23º andar, então o 22º não despertou muito interesse. Na metade do caminho, ele tropeçou em um altar divino. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.